Ele pediu para que eu o chamasse de pai, mas por algum motivo aquilo me deu nojo. Ele começou a se sentir confiante, sabendo que ela não poderia deixá-lo, pois tinha 3 filhos e não tinha emprego. Então ele a maltratava, xingava, gritava, empurrava, humilhava e também fazia o mesmo comigo. E que era para ir imediatamente para o meu quarto, colocar um biquíni que ele ia esperar ali. Pedi para ele se virar e ele disse: "Eu sou seu pai." Então eu, chorando, tirei e coloquei o uniforme. Eu sabia que ele queria apenas me ver sem roupas. E quando acordei, ele estava em cima de mim. Algo doía muito e eu estava sem ar. Ele me esmagava, eu estava mole, não conseguia me mexer, só tentava tirar ele, em vão. Então eu chamei minha mãe e contei para ela. Ela disse que eu tinha ficado mocinha e que era para guardar em segredo. Eu apenas fingi que acreditei. E que ele só poderia me perdoar se eu fizesse carinho nele, do contrário, me bateria. E toda noite, por 2 meses, ele foi no meu quarto e fez tudo o que conseguia. Ele fazia barulho sem pudor algum, e minha mãe e irmãos ouviam. Ela não fazia nada. Olá, seja super bem-vindo ao Projeto Terapia. Hoje eu vou contar para vocês a história de uma das minhas inscritas. Ela me contatou por e-mail e pediu para que eu lesse a história dela, sem poupar nomes e nem detalhes. Vamos lá? Oi, meu nome é Marília. Tenho 37 anos e espero que a minha história abra os olhos de muitas meninas e muitas mães que passam pelo mesmo. Eu sempre tive uma vida difícil. Eu tenho irmãos mais novos do que eu, meninos gêmeos. Eles são filhos do meu padrasto e ele se juntou com a minha mãe quando eu tinha 6 anos. Eu não me lembro do meu pai. Tenho apenas uma foto dele, pois ele morreu num acidente de moto quando eu era bebê. Tinha 1 ano e pouco. Às vezes eu sonho com ele, e no sonho, meio que eu me lembro dele, mas depois eu esqueço. Minha madrinha me contou que ele era um ótimo pai, me amava e cuidava bem de mim e me chamava de boneca do pai, já que eu era muito bonitinha quando era bebê. Tudo teria sido diferente se ele ainda estivesse aqui. Não me lembro dele, mas tenho saudades mesmo assim, mesmo que não faça sentido para as pessoas. Faz sentido sim. Após ele falecer, minha mãe trabalhou em dobro para cuidar de mim, e ela era ótima. Até que um dia ele apareceu. Era um homem alto, corpo atlético, com uma cara de bravo e uma voz doce. Tinha olhos verdes e uma caminhonete cara. Minha mãe ficou encantada. Tenho flashes dela estar como uma adolescente pendurada no orelhão, de frente da nossa casa, por horas com ele. Logo depois, ele nos chamou para morarmos com ele. Ele tinha uma casa bonita, com piscina e parquinho de criança. Ele falou que tinha feito só pra mim. Eu mal podia acreditar, era tudo que eu queria, um pai bonzinho e bem de vida. Iria cuidar de mim e da minha mãe. Ela poderia parar de trabalhar e ficar comigo. E assim foi. Ela deixou seu trabalho, que era de caixa no Carrefour, e começou a ficar em casa comigo. Ele pediu para que eu o chamasse de pai, mas por algum motivo aquilo me deu nojo. Mas ele queria, então, sempre que eu lembrava, eu o chamava de pai. O tempo foi passando e estava tudo bem. Ele e minha mãe quase nunca brigavam. Afinal, ela fazia tudo o que ele mandava. Ela estava sempre irritada, era comigo. Então, quando eu tinha 8 anos, 2 anos depois de nos mudarmos para lá, minha mãe engravidou dos gêmeos. Foi aí que tudo ficou bem ruim. Ele começou a se sentir confiante, sabendo que ela não poderia deixá-lo, pois tinha 3 filhos e não tinha emprego. Então ele a maltratava, xingava, gritava, empurrava, humilhava e também fazia o mesmo comigo. Eu tinha medo dele e nessa época já chamava ele de pai sempre. Mas sempre que chamava ele de pai, lembrava que eu tinha um pai e não era ele. Então, quando eu tinha 11 anos, estava sozinha em casa. Todos tinham ido no zoológico e eu não quis ir. Fiquei na piscina, estava de short e camiseta, boiando na água, quando vi uma sombra e me assustei. Então eu ouvi. Estava lá me olhando há sei lá quanto tempo. Ele me perguntou por que eu não estava usando um biquíni, estava molhando minha roupa e sujando a piscina, e que era para ir imediatamente para o meu quarto, colocar um biquíni que ele ia esperar ali. Então eu fui. Na hora eu achei que eu estava errada de sujar a piscina com as minhas roupas sujas de ficar em casa. Mas quando eu voltei com o biquíni, me senti super arrependida de não ter me coberto com uma toalha, pois ele me olhou dos pés à cabeça e fez uma cara nojenta, de desejo, como eu já tinha visto ele fazendo para minha mãe em alguns momentos íntimos que eles partilhavam na minha frente e dos meus irmãos, como se a gente não existisse. Naquele momento, eu senti o embrulho no estômago de novo. Mas disfarcei e entrei na água rapidamente.
Então ele disse para eu me comportar e saiu. Ele tinha voltado sozinho apenas para pegar a certidão dos gêmeos para ganhar um desconto. Eu comecei a ver ele me espionar, olhar para as minhas partes, e ele começou a falar para minha mãe que era para ficar de olho em mim, pois eu havia me desenvolvido muito rápido. Minha mãe sempre concordava. Um dia, eu e uma colega fomos para o meu quarto, nos prepararmos para um teatrinho de Dia da Criança que teria na escola. Eu seria Alice, mas o vestido ficou curto, então coloquei um short branco por baixo, e quando saímos do quarto, ele começou a surtar dizendo que eu não poderia me mostrar daquele jeito, pois eu era uma criança, e me pegou pelo braço, me levou para o quarto e disse para eu trocar toda a roupa ali e colocar uma roupa decente. Eu falei que era a roupa do teatro. Ele disse que era então para tirar e colocar o uniforme da escola. Por medo eu tirei, pedi para ele se virar e ele disse: "Eu sou seu pai." Então eu, chorando, tirei e coloquei o uniforme. Eu sabia que ele queria apenas me ver sem roupas. Naquela noite eu tive febre e minha mãe fez um chá e me deu uns remédios. Então eu adormeci. E quando acordei, ele estava em cima de mim. Algo doía muito e eu estava sem ar. Ele me esmagava, eu estava mole, não conseguia me mexer, só tentava tirar ele, em vão. Então ele saiu do quarto e eu adormeci de novo. E pela manhã, quando acordei, vi minhas cobertas e lençóis sujos e tinha muito líquido vermelho entre minhas pernas também. Estava com uma dor horrível no abdômen e nas costas, com vários hematomas. E quando fui urinar, foi uma dor terrível. Eu não sabia bem o que tinha acontecido, então eu chamei minha mãe e contei para ela. Ela disse que eu tinha ficado mocinha e que era para guardar em segredo. Ela também disse que os roxos no corpo eram falta de vitamina. Eu apenas fingi que acreditei. Até que um dia eu estava sozinha no meu quarto de tardezinha. Não fazia muito tempo desde o que tinha acontecido. Minha mãe tinha ido à escola dos meus irmãos para uma reunião de mães, e ele entrou lá e falou que sabia do meu segredo, que sabia que eu tinha um namorado e que ele só poderia me perdoar se eu fizesse carinho nele, do contrário, me bateria. Então eu fiquei sem me mexer e ele veio e puxou a minha mão e colocou nas partes dele. Eu tirei e comecei a gritar. Ele tapou minha boca e fez aquilo novamente. Mas dessa vez eu estava lúcida. Sinto muito. Eu gritei e me esperneei o tempo todo. Ele me bateu o tempo todo. Depois que acabou, ele disse para eu não contar para minha mãe, senão ele acabaria com a minha vida. Então minha mãe chegou e eu não falei nada. Ela me viu machucada e no outro dia me perguntou. Como ele estava no trabalho, eu me senti confiante e contei tudo. Ela não disse nada, ficou séria. Quando ele chegou do trabalho, ela correu até a rua e entrou no carro com ele. Eles ficaram lá por umas 2 horas e eu sabia que ia sobrar para mim. Eu espiei pela janela e vi como ela falava com ele. Ela acreditava no que ele dizia. Então eles entraram para dentro de casa. E ela disse que ele me surraria para eu deixar de ser mentirosa. Ele me pegou pelos cabelos e me levou para o banheiro. Lá ele me bateu muito com um cinto, até no rosto. Era época de férias e eu estava em casa. E toda noite, por 2 meses, ele foi no meu quarto e fez tudo o que conseguia. Não importava meu choro alto ou a sujeira que ele fazia. Nada importava para ele. Ele fazia barulho sem pudor algum e minha mãe e irmãos ouviam. Ela não fazia nada. Um dia eu disse para ela me ajudar, me tirar daquela situação. Eu não aguentava mais. E ela disse: "Você merece. Ninguém mandou namorar antes da hora na escola. E você quer que eu faça o quê? Quer que eu vá trabalhar de caixa para sustentar uma galinhazinha?" Eu não sei o que eu fiz para ela achar que eu merecia aquilo. Ele fez uma lavagem na cabeça dela. Então, no meu aniversário de 12 anos, eles resolveram fazer uma festa para mim, para fingir que eram uma boa família. Minha madrinha, alguns tios e parentes vieram me presentear, e eu estava bem feliz naquele dia. Até que, depois do parabéns, eu ouvi uma voz: "Faz um pedido." Então, eu assoprei as velas e fiquei quietinha. Depois disso, minha tia perguntou: "O que você pediu?" E todos olharam para mim. Eu pensei: é agora ou nunca. Eu falei em alto e bom tom: "Não quero mais que o Carlos vá no meu quarto durante a noite e faça as coisas que ele tem feito comigo. Não quero mais que ele me bata ou me xingue. Não quero mais que ele me abuse. Quero que ele vá embora e me deixe ser criança de novo. Que ele pare de me obrigar a fazer coisas de mulher." Eu ia continuar falando, mas minha mãe me deu um tapa na boca. Foi aí que minha madrinha, irmã do meu pai biológico, me pegou pela mão e disse: "Vamos resolver isso hoje mesmo."
Ela ligou para a polícia e começou uma confusão e gritaria entre eles. Meu padrasto e mãe mentindo, uma loucura. A polícia chegou e meus parentes contaram o que eu falei. Eu estava escondido debaixo de um sofá velho. Quando me encontraram, me levaram na frente de casa e me perguntaram. Eu contei tudo. E disse que se eu passasse mais uma noite ali, eles acabariam de vez com a minha vida. Para resumir, naquele dia eu fui com a minha madrinha. Fiz exames e fui interrogada. Fiquei na casa dela por uns 15 dias e depois me encaminharam para uma casa-lar, tipo um orfanato. Depois de 3 meses, deram a minha guarda para minha madrinha. Meu padrasto foi preso, mas hoje em dia ele está livre e continua com a minha mãe. Minha madrinha me criou muito bem. Ela não teve mais filhos. Ela e meu padrinho me criaram como se eu fosse filha deles, sempre me levando no psicólogo para lidar com tudo. Hoje sou psicóloga infantil, trabalho num lar de crianças e não converso com a minha mãe desde que eu tinha 12 anos. Tenho filhas gêmeas de 5 anos e darei a minha vida por elas. Criei elas da forma que eu acho que toda criança merece ser criada para se tornar uma grande pessoa um dia, com amor e muita atenção às suas necessidades. Desculpe qualquer erro de português, mas eu estou escrevendo enquanto meu marido e filhas assistem televisão em um volume imensurável. Você não errou nada, Marília. Tá tudo muito, muito bem escrito, muito perfeito. Eu só tirei algumas palavrinhas que realmente não podem ser ditas aqui no YouTube. O resto eu deixei igualzinho, não mudei uma vírgula. Eu te agradeço muito, muito, Marília. É uma imensa honra ter a sua história no meu canal, o seu relato extremamente pesado, extremamente triste, mas com um final lindo de superação. Eu espero que na sua vida, a partir de agora, sejam tudo flores. Obrigada. Então é isso, esse foi o relato de hoje, o relato da Marília, uma história muito triste que, infelizmente, a gente sabe que é uma coisa relativamente comum. Acontece bastante das mães ficarem tão dependentes emocional e financeiramente dos maridos que elas acabam negligenciando os próprios filhos. Muitas mães expulsam as filhas de casa por ciúmes do marido. Não significa que você não possa ter um novo parceiro, só escolha o melhor parceiro, veja como ele trata seus filhos, monitore seus filhos de perto, pergunte para os seus filhos, peça a opinião deles. Crianças também podem opinar, a opinião de crianças é importante sim, principalmente se for a opinião de crianças sobre o padrasto, é muito importante. E não só com o padrasto, isso pode acontecer com qualquer adulto perto de qualquer criança, então quem tem filho, fica de olho, essa é a minha dica, fica muito de olho, porque o bem-estar da sua criança só depende de você. A vida dela, o adulto que ela vai se transformar, só depende de você. E eu espero que vocês tenham gostado do relato de hoje, espero que tenha ficado legal nesse formato. Eu ia colocar mais de um relato num vídeo, mas eu achei que ficaria muito longo, então eu acabei colocando só um, até porque eu recebi só 4 e-mails até agora, e 3 deles não tem a ver com o canal, então eu não pude colocar, eu coloquei só o relato da Marília, mas eu tenho alguns outros relatos que são de pessoas que eu conheço, que me permitiram usar, e logo em breve eu vou estar trazendo eles. E se você gostaria de ver o seu relato aqui no projeto também, você pode me mandar um e-mail para esse que eu vou deixar em algum lugar da tela. Por hoje é isso, muito obrigada e até semana que vem. Tchau!